tanto o exercício contínuo quanto o exercício de alta intensidade e intermitente, ou exercício intervalado, eles podem ser utilizados concomitantemente para melhorar a oxidação de gordura e para que o emagrecimento ocorra de maneira mais rápida. Eles não são excludentes, eles são primos irmãos, eu diria. Então, nós estamos vendo aqui que a gordura fica armazenada nos adipócitos, na forma de triglicéride. Esse triglicéride ele contém uma quantidade muito grande de energia para que possa ser utilizado para a produção de ATP. Um outro sítio de armazenamento de gordura é o plasma. Essa gordura ela pode estar de duas formas. Na forma de ácido graxo livre, vamos olhar aqui, ácido graxo livre, ou na forma de triglicérides. Esse ácido graxo livre, ele pode ser transportado para o músculo esquelético, como nós observamos aqui, e ser oxidado na mitocôndria para a produção de ATP. Além disso, no músculo esquelético, a gente também encontra uma quantidade relativamente grande de triglicérides intramuscular. Esse triglicéride intramuscular ele é mobilizado do mesmo modo que ocorre a mobilização do triglicéride no tecido adiposo. Ele se transforma em ácido graxo e o ácido graxo é oxidado no ciclo de Krebs e ocorre a produção de ATP na fosforilação oxidativa. Então essas três maneiras são maneiras pelas quais a gordura ela é mobilizada, transportada e utilizada no músculo esquelético a fim de produzir ATP. Então desta maneira a gente entende que o conteúdo com maior quantidade de caloria é oxidado para a produção de ATP e, por consequência disso, ocorre o emagrecimento. A gordura proveniente do tecido adiposo, ela precisa ser quebrada em ácido graxo, sair da célula de gordura do adipócito, circular pelo plasma e chegar até a mitocôndria das células musculares. Para que isso ocorra, precisa existir um sinal hormonal que ocorre por intermédio da adrenalina. A adrenalina se liga aos receptores beta-adrenérgicos na membrana da célula do tecido adiposo, ocorre uma sinalização celular. Nessa sinalização celular, várias proteínas são mobilizadas que levam à ativação de uma enzima chamada lipase hormônio sensível. Essa enzima ela é ativada com a ação da adrenalina se ligando ao receptor de beta-adrenérgico na membrana do adipócito. Quando essa enzima é ativada, o ácido graxo ele é deslocado da molécula de glicerol, ele é enviado para o plasma, no plasma ele se liga a uma molécula de albumina e a albumina transporta este ácido graxo até as células, como a célula muscular. Na célula muscular esse ácido graxo é internalizado e ao ser internalizado ele é transformado em acetil-CoA via beta-oxidação. A partir do momento que ele vira acetil-CoA, ele é transportado para o ciclo de Krebs e no ciclo de Krebs ele é desdobrado em vários intermediários do metabolismo para a produção de energia. Essa produção de energia no ciclo de Krebs ela acontece para fornecer principalmente elétrons que estão juntos com o hidrogênio H+,
e esses são transportados para a membrana mitocondrial interna e, a partir do momento que eles chegam à membrana mitocondrial interna, eles vão ativar o mecanismo de produção de ATP para que ocorra a fosforilação oxidativa. Sendo assim, a gente pode observar que, nesse slide, que em diferentes condições de treinamento, a gente tem uma mesma capacidade de mobilização da lipólise do tecido adiposo. Então vocês estão vendo nesse gráfico que na condição de treinado e destreinado, aqui na bolinha branca, a gente observa que a taxa de lipólise vista pela quantidade de glicerol que aparece no plasma, ela aumenta de maneira dose dependente em relação ao tempo que o indivíduo faz exercício, numa intensidade absoluta de 20 ml de oxigênio consumido por quilograma de peso em indivíduos treinados e destreinados. Então isto mostra o seguinte, que numa intensidade relativa baixa, nós temos uma taxa de lipólise elevada, não importando se este indivíduo é treinado ou destreinado. E isto fica mais evidente se a gente observar esse slide e entendermos três variáveis mostradas nesse slide. A primeira variável é a taxa de lipólise, que é a quantidade de glicerol que aparece no plasma. A segunda variável é a taxa de captação de gordura pelo tecido muscular. E a terceira variável é a oxidação de gordura pelo tecido muscular. Todas essas variáveis, elas aumentam em função do tempo na intensidade de 45% do consumo máximo de oxigênio em indivíduos não treinados. Então, olha, se nós estamos observando que, neste caso em específico, a gente tem, numa intensidade relativamente baixa de consumo máximo de oxigênio, um aumento na lipólise, na captação de gordura pelo tecido muscular, ou na captação de ácido graxo livre pelo tecido muscular, e um aumento de oxidação pelo tecido muscular nesses indivíduos destreinados, e isso aumenta de maneira dose dependente. Se a gente for falar de tempo, de maneira tempo dependente é a mais correta. Então, quanto mais tempo o indivíduo faz exercício, maior é a taxa de lipólise e maior é a taxa de captação de ácido graxo pelo tecido muscular e, por consequência disso, maior a taxa de oxidação que nós estamos observando. Nesse sentido, a gente tem um segundo gráfico, um terceiro gráfico, mostrando que em diferentes intensidades de consumo máximo de oxigênio em indivíduos treinados, a gente tem mudanças importantes na fonte de lipídios que serão oxidados pelo tecido muscular. Então, observamos aqui na primeira barra, na intensidade de 25% de consumo máximo de oxigênio em indivíduos treinados, que a maior quantidade de lipídios que são oxidados durante 30 minutos de exercício, ela provém do plasma. E uma pequena fração desse lipídio oxidado ocorre por intermédio, aqui pintando em vermelho, dos lipídios armazenados nos depósitos intramusculares de triacilglicerol. Quando a gente fala numa intensidade de 65% do consumo máximo de oxigênio, nós observamos que mais ou menos 50% da contribuição para a oxidação do lipídio vem do plasma e
dos depósitos intramusculares de triacilglicerol. À medida que a gente aumenta a intensidade, então aqui, como nós fizemos na barra anterior, de 25% do consumo máximo de oxigênio, então aqui a gente vai pintando esta barra para mostrar para vocês e atestar para vocês que efetivamente nessa intensidade do consumo máximo de oxigênio, 50% do lipídio oxidado vem dos depósitos intramusculares de triacilglicerol e 50% proveniente do plasma. Ao aumentar a intensidade de consumo máximo de oxigênio, ao aumentar a intensidade do exercício, nós diminuímos a contribuição tanto plasmática quanto intramuscular da oxidação de gordura. E essa é uma pergunta muito importante para a gente entender por que efetivamente em elevadas intensidades, como no HIIT, a oxidação de gordura durante o treinamento, durante o exercício físico, diminui substancialmente. Então aumentou a intensidade relativa de treino, diminui a contribuição à oxidação de gordura durante o treinamento. Então na próxima videoaula falaremos sobre a contribuição dos diferentes substratos energéticos em exercício de alta intensidade e vamos entender por que efetivamente se diminui a oxidação de gordura nessas intensidades elevadas de treinamento.